Seu amigo Giggs voltou. Dessa vez eu não vou pegar tanto pro lado de resumo, eu vou pegar mais pro lado da análise e eu vou pegar principalmente os pontos que me fazem gostar desse filme e não entender, simplesmente não entender quem fala que esse filme é ruim. Ele não é perfeito, mas ruim ele tá muito longe de ser. E eu vou ser o advogado do diabo do Tartarugas Ninja, O Retorno, filme de 2007. E esse filme ele basicamente é o resumo do que era da hora nos anos 2000. Então sim, ele é bem datado. Mas isso fica muito justificável se você conhece os quadrinhos das Tartarugas Ninja, que são o negócio mais Ed possível. São ainda mais Ed do que esse filme. Não me desce. Simplesmente não me desce, não entra na minha cabeça gente que fala que esse filme é o pior de todos. Eu já vi muita gente falando que esse filme é o pior filme das Tartarugas Ninja. E não desce, não é real. Isso é irreal, é verídico. Pare de mentir, pare de mentir. Eu acho que é bom já de cara eu desmontar o primeiro argumento e falar: não existe um filme de Tartarugas Ninja que seja muito bom. Dói. Eu sei que dói, eu sou fã, eu gosto também, mas eu sei que dói ouvir isso, mas não existe um filme de Tartarugas Ninja que seja muito bom. Então, infelizmente, a competição é nivelada por baixo. E eu acho muito justo você discordar, mas vamos aqui. Tartarugas Ninja 3, o de 2014, o Fora das Sombras. São 3 filmes ruins em 6 que Tartarugas Ninja tem pra cinema. Então já dá pra falar que não é o forte da franquia, filme de cinema. E mesmo os outros 2 filmes da década de 90 não são a experiência mais legal do mundo de assistir eles hoje, entende? Porque eles ficaram meio bobinhos, meio... sabe? E só aí eu acho que muita gente já repensaria esse filme. Mas eu não vou me basear só no... esse filme não é ruim porque os outros também são ruins. Eu tenho argumentos. Antes de eu começar a entrar nesse filme e falar sobre ele em específico, eu acho que é bom eu dar uma refrescada em quem são as Tartarugas Ninja e como é o universo. E como toda equipe de 4 heróis, né, você tem o cara que é divertido, você tem o cara que é inteligente, você tem o cara que é puto e você tem o cara que é o líder. Além desses 4, aqui tem o pai deles que também é o Sensei, famoso Splinter. Eles não eram assim desde sempre, eles caíram no mutagênico e o mutagênico foi transformando eles nessas criaturas aos poucos. Fora esses 5, nós temos a April, que é uma jornalista e amiga das tartarugas. Também temos o Casey, que é o outro vigilante noturno da cidade de Nova York. E esses são os personagens que fecham ali mais ou menos o ciclo de protagonistas ou personagens do bem. Nesse filme, pelo menos, né? Tem muitos outros. Mas esses outros também não aparecem nesse filme, então não tem pra que eu falar deles. A gente tem o principal vilão da franquia, que é o Destruidor. E o Destruidor tem algumas origens diferentes, mas principalmente ele era o rival do cara que era o dono das tartarugas e do rato que viraram o Splinter e as Tartarugas Ninja depois. O Destruidor também comanda o Clã do Pé. E são um monte de ninja figurante que tem que ter, né? Ele tem que ter os figurantes dele, senão não faz sentido, né, pô? E basicamente esses são os personagens mais importantes de Tartarugas Ninja e um pouquinho do que são cada um deles, né? E finalmente indo pro filme, né? Como o nome já diz, Tartarugas Ninja O Retorno, esse filme é o único que tenta algo diferente dos outros. E eu digo isso no sentido de, ele não é um filme de origem, e ele também não é só uma sequência de um filme de origem que veio antes. Ele é um filme que se passa depois de tudo já ter acabado, depois que o Destruidor já morreu, depois que acabou todas as tretas. Ele é um filme que se passa depois disso. Então esse ponto pra mim, ele já tem, porque os que vieram antes e os que vieram depois, beleza que os que vieram antes, lá na década de 90, faz todo sentido, porque era uma adaptação dos quadrinhos e tudo, então beleza. Mas nem os que vieram depois tentaram fazer algo assim, nem as animações de DVD tentaram fazer algo assim. E eu entendo isso também, porque são reboots, né? Mas nenhum deles conseguiu instaurar uma base de fãs que valesse continuar sem fazer outro reboot depois. Enfim, o filme mostra como as tartarugas estão desequilibradas, sem nenhuma sincronia, tá cada uma fazendo o que acha que tem que fazer, vivendo do jeito que deve. Michelangelo arranjou o jeito dele de ganhar dinheiro sendo animador de festa, o Donatello tá trabalhando com telemarketing, o Leonardo nem tá lá com eles e o Rafael vira um vigilante noturno pique o Batman mesmo, só que com umas correntes lá. E também nos é contado que 2000 anos atrás, um guerreiro muito louco lá descobriu o segredo da imortalidade quando várias luas se alinhassem. Ele faz o ritual da imortalidade, mas não dá certo. Na realidade dá certo, ele fica imortal, mas os amigos dele viram pedra e 13 monstros são soltos no nosso mundo. Na atualidade, a April, indo resgatar uma dessas estátuas de pedra, acaba encontrando o Leonardo na América Central. Aí ela explica pra ele, fala como tá tudo perdido, essa tartaruga tá uma draga, ninguém faz mais nada de útil lá. E ele fala, não, vou voltar. E a April leva a estátua de pedra que ela tinha pegado até um cara que é muito magnata, muito rico e atua em todos os setores da economia. Fica subentendido que ele é o cara mais rico do planeta. Então o filme estraga uma primeira brecha que eu acho que seria interessante se ele explorasse melhor. Porque chega a... Eu não tô mentindo, o nome dela é Karai. Ela traz o clã do pé com ela
Então ele fala que eles vão ser os olhos e ouvidos dele. E ele precisa que eles peguem e capturem os monstros que vão aparecer por aí, né? Porque esse é um dos maiores desperdícios do filme. Porque ele escancara, ele deixa muito óbvio que esse cara é o maluco da lenda lá do começo. Isso acaba se tornando um problema porque se esse ponto fosse melhor explorado, daria até um plot twist legal mais pra frente. Mas o filme não quis fazer isso. Enfim, o Leonardo chega lá com os irmãos dele, o Mestre Splinter fala pra ele que eles estão proibidos de lutar enquanto eles não voltarem a saber como agir como equipe. E eles não respeitam isso quando aparece o primeiro dos monstros. E aí o filme mostra os dois pontos mais fortes dele, né? A interação das tartarugas umas com as outras é incrível, eles têm uma química muito boa e funcionam muito bem. E as cenas de ação, as cenas de ação desse filme, papai do céu. Elas são muito bem favorecidas por causa do estilo da animação, por causa dos modelos. E funcionam, elas simplesmente funcionam muito bem. Elas não são só boas, elas servem muito bem o propósito de ninjas. Porque diferente dos filmes mais atuais, que prezam muito pelo impacto dos golpes e o peso, esse filme vai muito mais pela questão de eles são muito rápidos, eles são ninjas mesmo. Não simplesmente uma gangue de 4 Tadalas incríveis que batem com muita força. Eles são ninjas, eles são rápidos, eles são velozes e eles têm muita destreza. E é isso, tá ligado? E pra mim, esses são os dois pontos que o filme não tem erro, a ação e a química das tartarugas. Os dois funcionam muito bem, impecável, impecável. Enfim, quando as tartarugas saem de cena por alguns momentos, os caras de pedra capturam o monstro lá e levam ele pro cara ricão. Eu dou nota 10 pelo estilo, 8 pelas habilidades e 2 pela descrição. No dia seguinte, quando o Splinter vê o que aconteceu na TV, ele dá uma bronca nos quatro, fala que o Leonardo não tem desculpa quando ele é o líder, mas fica claro como o Rafael desafia essa liderança dele. E o Splinter deixa bem claro que eles não podem sair pra lutar contra nada na superfície enquanto eles ainda lutarem entre eles. Então, na mesma noite, os caras do mal capturam mais 9 das criaturas que tinham sido soltas no mundo. O Rafael, então, quando vai explicar pro Casey sobre os monstros, eles encontram com a 11ª criatura. A 11ª criatura é capturada pelos caras do mal, mas eles veem o Rafa e o Casey lá. O Rafa então é acertado, desmaia, e a April chama as outras tartarugas pra irem lá ver o que tá acontecendo. Eles então falam da lenda, e aí o filme mostra o potencial que ele desperdiçou quando ele revela que o cara rico lá é o maluco imortal. O Rafael então decide que ele não vai fazer mais parte da equipe porque ele não gosta da liderança do Léo, ele acha que o Léo priva eles de fazerem o que eles têm que fazer, e ele sai. O Splinter manda o Rafael ir atrás do Leonardo, e aí vem o ponto alto do filme. Simplesmente uma das melhores cenas de Tartarugas Ninja, assim, de toda a franquia. Claro que todo filme Ed, que tem um conflito entre dois rivais da mesma equipe, vai ter uma luta entre eles na chuva, né? Mas eu não tiro mérito, a luta... Essas cenas são boas. Essas cenas são boas. Eu gosto dessas cenas. São clichês? São. Mas eu gosto e acho elas incríveis. Então o conflito interno dos vilões também começa. Os generais de pedra decidem que eles não vão encontrar o 13º monstro porque eles querem continuar imortais. E o desejo do outro general, que ficou imortal sem virar de pedra, é justamente morrer porque ele viu que não adiantou de nada. Ele não ganhou nada e não tem pra que fazer isso. E a melhor luta do filme entre o Rafael e o Leonardo acaba. O Leonardo é capturado por estar debilitado depois da luta contra o Rafael. E então eles levam o Leonardo como se fosse a 13ª criatura. Eu não preciso mais falar porque esse filme é bom. Os seus atos têm consequências e às vezes, geralmente, você nunca mede elas e elas são maiores do que os seus próprios atos. O Rafael percebeu isso na prática. Então a rapaziada do bem decide que vai ter que ir atrás do Leonardo e o alinhamento tá chegando. Quando a rapaziada do bem chega lá, as estrelas começam a se alinhar, eles salvam o Leonardo e então o cara imortal explica que ele queria só desfazer a maldição, mas ele precisa do 13º monstro. Na união entre a rapaziada do bem e o clã do pé, eles vão atrás do 13º monstro, enquanto as tartarugas ficam lutando contra os caras de pedra lá no prédio mesmo. Passa um tempo, a 13ª criatura chega, o portal se fecha e a maldição acaba aí. O Elon Musk morre, agradece as tartarugas, não nessa ordem, mas aí o filme acaba com o Rafael discursando bonitinho, falando que eles são irmãos, eles lutam juntos, eles se ajudam juntos, eles fazem tudo juntos, e é muito bom ser uma tartaruga.
Acho que o principal ponto pra esse filme ser bom é o visual dele. O visual dele é muito impecável. Por mais que ele tenha muito disso de tipo, ai, tem que ser cenas muito escuras, que infelizmente foi uma máxima no final dos anos 2000 ali, de 2007 pra 2010 mais ou menos. Até o comecinho de 2011 ali, todos os filmes tinham que ser muito escuros, de animação, não sei porquê, mas tinham. Mas óbvio que também há um ponto negativo nessa animação. Eu acho que fica muito pelo design dos monstros. Eu achei eles meio foda-se, assim, não dá pra lembrar de nenhum, assim, nenhum é marcante. Mas também eles não têm tempo de tela, então não era a ideia eles serem marcantes. Os Generais de Pedra são um pouco marcantes. O cara maluco rico lá é só... Ele é um cara maluco rico, tá ligado? Eu acho que ele não faz nada demais nos visuais dos personagens, isso talvez seja um defeito. Mas eu acho que não quebra assim tanto, né? As cenas de luta são boas, embora em alguns momentos dê pra ver um loop ali ou outro, mas isso é pra cortar gasto, né? Não precisa fazer uma luta muito bem animada quando ela vai ficar de fundo, né? Você pode cortar gasto com isso, então não tem problema. E é relevante falar como esse filme provavelmente tinha uma sequência muito planejada. Eu não vou pesquisar sobre isso, porque eu acho que não precisa. Mas é bem claro quando a Karai é claramente a filha do Destruidor. Pra quem não sabia, aí o Destruidor tem uma filha, ela aparece bastante nas obras, principalmente na série da Nickelodeon, das Tartarugas Ninja. E antes de sumir, ela até fala que eles vão se encontrar de novo, envolvendo algo do passado, que provavelmente era o Destruidor de alguma forma, entendeu? Então tinha uma sequência provavelmente pensada ali, porque o gancho tem. Mas essa sequência não aconteceu por motivos. E agora pra falar finalmente da mensagem do filme, que eu acho que esse é um dos grandes pontos desse filme, porque ele tem uma mensagem que é relevante. É uma mensagem importante sobre amadurecimento, principalmente. E também é importante sobre como gerir uma família, como se portar com uma família, como liderar uma família mesmo, sabe? A falta do Leonardo, que é claramente a figura de um pai ali, é o irmão mais velho, mas acaba sendo como a figura do pai ali no contexto do filme, afetou muito as outras tartarugas, principalmente o Rafael, mas o Rafael se nega a falar disso, o Rafael não aceita falar disso, o Rafael se acha como quem não precisa falar disso, ele acha que... Pensa você quando você começa a sair sozinho, você com certeza tem os seus lapsos de, eu não preciso dar satisfação pra ninguém porque eu já saio sozinho, eu já sou responsável, eu já faço minhas coisas por mim, mas você precisa. E esse é o perfil do Rafael. Sem me isentar, eu também sou assim muitas vezes. Inclusive, geralmente eu sou assim. Mas aí fica claro por que o Leonardo foi escolhido pra ser o líder ali. O Rafael não tá pronto. O Rafael não consegue ser independente ainda. Ele não tá preparado pra ser independente. Então ele precisa do Leonardo. Ele só não admite, mas ele precisa do Leonardo. E quando passa o filme ele percebe isso, ele admite e todo mundo vira uma família feliz. Mas também o Leonardo aprendeu uma coisa. O Leonardo percebeu como ele precisa justificar a liderança dele, conversar com os irmãos dele e explicar e eles entenderem de uma forma que seja clara, entendeu? Não é só você falar, a gente vai fazer isso porque a gente tem que fazer isso. Você tem que explicar o porquê, você tem que justificar, você tem que entender o lado dos outros. O Leonardo aprendeu isso. Do outro lado, os caras de pedra não. Então, quando o cara imortal falou pros generais de pedra que ele ia destruir a maldição porque sim, porque ele não queria ficar imortal e ninguém tinha que ser imortal, ele gerou uma rebeldia na família. Então a família foi contra ele e acabou do jeito que acabou, entendeu? Então basicamente, entenda o ponto de quem te dá conselho. Se a pessoa te dá conselho, ela quer o seu bem e você tem que ouvir pelo menos ela. Mesmo que você não siga, você pelo menos escuta e pensa sobre. E se a figura de liderança que te dá os conselhos não te diz o que você tem que fazer, não te diz de um jeito... Não te diz de uma forma certa por que você tá fazendo isso, você pergunta e começa a conversar. Você tenta conversar com a pessoa, entendeu? Você não tenta agir de sua forma. Tenta conversar e entender. Porque geralmente pode estar acontecendo alguma coisa pra afetar a pessoa pra ela tá agindo desse jeito com você. E essa lição se espalha não só pra uma família, mas também pra qualquer outro lugar de convivência. É útil, é um ensinamento útil que esse filme te passa. Não só se você for uma criança, mas se também você for um pai, ou for se tornar um pai, ou grávidos aí que estão vendo o vídeo. Vejam o filme vale a pena pra vocês aí. Eu acho que se eu fosse elaborar um ranking dos filmes das Tartarugas Ninja, eu colocaria esse em segundo. Talvez ele perca ainda pro primeiro dos anos 90, mas eu tenho que rever ele pra saber. E eu não encaixo os outros, porque ainda não saiu a nova animação e eu tô ansioso pra ver como que ela vai ficar, né? Talvez ela seja o melhor filme das Tartarugas Ninja, porque por mais que esse filme seja consideravelmente bom, ele não passa muito de apenas bom. Desse filme, traçando um comparativo com o Neymar, dá pra perceber que os dois têm uma carreira parecida. Eles podiam ser muita coisa, mas ficaram no e se. E como eu venho bem fazendo, a nota final desse filme é Neymar/10.
Esse vídeo ficou um pouco mais curto do que os outros. O do Gasparzinho já é mais curto, ainda tem um recado no final, mas tá tendo umas reformas malucas aqui em casa. Tava meio pá de gravar, porque, né? Muita martelação nas paredes, então. Mas deu tempo de gravar esse aqui, eu consegui gravar em tipo 3 horinhas. E é isso, rapaziada. Obrigado aí pra quem viu. Compartilhe, deixa um like. Considere virar membro. Posso ter membros agora, ó. Considere, por que não? Por que não? Por que não ajudar o Giggs aqui? E se você quiser me acompanhar mais, né? Não sei, de repente vai que você quer falar comigo ou qualquer coisa assim. Meu Instagram tá na aba de sobre do canal. Meu Twitter também. Meu TikTok tá lá também, embora eu não poste mais nada. Eu postei só pra divulgar o vídeo da Alice, mas tem lá. E meu Roblox. Eu não jogo Roblox mais tanto, mas vai que... Aí se você me seguir ali, de repente se você me adicionar, eu vejo aí qualquer dia, eu te adiciono. Aí se eu estiver jogando, de repente você entra lá e joga comigo, né? Por que não? Por que não? Ah, outra coisa. Minha ideia é postar um vídeo semanal, né? Então eu vou pensar aqui num cronograma, por exemplo, a primeira semana do mês, um filme que passou na TV Cultura. Segunda semana, um filme que eu vi em DVD. Terceira semana, um filme que eu vi no cinema. Algo assim, entendeu? Eu vou pensar ainda no cronograma. Qualquer sugestão eu agradeço. Obrigado.